Bom dia a todos, né? Se eu não tive a oportunidade de dar bom dia para todo mundo, quero também desejar um excelente, né, 2021 para todos nós, já que essa é a primeira ACE do ano, e é muito bom nos reencontrarmos, muito bom a gente voltar aqui à comunhão, mesmo que ela ainda seja nesse ambiente, né, virtual, mas eu sinto nessa ligação emocional, essa ligação espiritual que a gente tem nesses encontros, né? Isso alegra muito o nosso coração e nos dá ânimo para viver a vida cristã. E essa, com certeza, também é uma oportunidade também para nós aprendermos mais, né? Precisamos continuar desenvolvendo a nossa fé, né, irmãos? Então, com certeza, o ano que passou teve suas dificuldades, mas eu acredito que todos nós temos vitórias, temos algo a agradecer a Deus, e esse ano eu acredito que teremos mais vitórias ainda, que vamos crescer mais como o corpo de Cristo, né? Como a família de Deus. Temos aprendido muitas coisas e vamos aprender mais ainda, né? E vamos superar essa situação. Então, se os irmãos se lembram, nós começamos o estudo ali do Sermão do Monte, mais especificamente ali as bem-aventuranças, e já chegamos mais ou menos no meio ali das bem-aventuranças, e só para retomar, né, nós falamos sobre a necessidade de reconhecer, de buscar Deus, né, na primeira bem-aventurança, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós também aprendemos sobre a necessidade de reconhecer nossa situação sem Deus, né, quando Jesus falou ali, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança, os que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus também serão abençoados, né, bem-aventurados. Os misericordiosos, né, porque também receberão a misericórdia de Deus, né, nós podemos praticar misericórdia porque recebemos ela de Deus. E, finalmente, chegamos, né, a essa bem-aventurança que está ali no verso 8, que é o motivo do nosso estudo de hoje, né? Mateus 5, se você ainda não abriu sua Bíblia, Mateus 5, verso 8, que diz, bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus, né? Quem não quer ver a Deus? A Bíblia, ela afirma que pessoas tiveram esse encontro, algumas pessoas, um encontro físico com Deus, mas não puderam ver, né, tamanho o esplendor da glória de Deus, né? Então, essa é uma afirmação de Jesus, é uma afirmação verdadeira que nós podemos ver a Deus, né? E é algo indescritível, é algo que nesse mundo nós não tem nada para comparar, né? Para mostrar como Deus é verdadeiramente, né? Fisicamente falando. Então, vai ser algo muito espetacular, maravilhoso, e acredito que é um desejo de todos nós. Nós já nos encontramos com Deus, temos um relacionamento com Ele pela fé, mas esse relacionamento vai ser estendido, né, quando estivermos na presença dele fisicamente falando, né, quando Jesus voltar e reinaremos definitivamente com ele na glória. Mas existe uma condição, né, para que isso aconteça. Jesus falou que é necessário ser puro de coração, né, ter pureza de coração, né, bem-aventurados puros, ou em outras versões, os limpos de coração, porque verão a Deus, né? Só para relembrar algumas coisas também, o contexto onde Jesus falou isso, né? Ele tinha sentado no monte, multidões já estavam seguindo, e havia, né, aquela opressão política por parte de Roma e uma opressão religiosa por um sistema, né, religioso praticado pelos fariseus, saduceus, alguns partidos religiosos dentro do judaísmo, que tinham trazido para o povo, na época, uma carga muito grande, né? Então, o povo vivia oprimido, seja a sua vida política ou religiosa, o povo estava oprimido, então eles ansiavam
né, uma mensagem de esperança, de libertação. Eles sonhavam com os dias como do reinado de Davi, né, o maior rei na mente deles, o maior rei que reinou sobre Israel. Mas havia as profecias que apontavam para Jesus, para o Messias, que seria esse libertador. E João Batista preparou esse caminho e agora Jesus chegou. Então, Jesus já tinha falado com a multidão, já estava curando, já estava realizando milagres e multidões o seguiam. Então, nesse momento, Jesus vai falar para aqueles corações sedentos, né, com esperança de mudança de vida, de renovação, não só na área política, mas religiosa. E agora Jesus vai explicar para eles qual é a natureza do reino. Mas para isso, ele vai falar das características do cidadão do reino. E antes de falar dessas características de um cidadão, de alguém que está pronto para receber o reino de Deus, ele vai falar das bem-aventuranças. Ou seja, olha, vocês são felizes, ou mais do que felizes, vocês são abençoados se já estiverem vivendo dessa forma, se já estiverem praticando isso. Então, é assim que a gente entende a introdução desse Sermão do Monte, e entende as bem-aventuranças. Então, vários ensinamentos nós já aprendemos aqui, né, que é necessário reconhecer Deus, né, precisamos dele na nossa vida, precisamos nos lamentar, precisamos buscar de todo o coração fazer a sua vontade, né, ter fome e sede de justiça. Então, Jesus está falando sobre isso. Vocês já são mais do que felizes se já estiverem tendo essa conduta. Então, chegamos na pureza de coração, sobre ser puro de coração. E eu queria agora um pouco da participação de vocês, e vou pedir para o Jean poder liberar o áudio de todo mundo. E eu quero saber de vocês qual seria a pessoa no entendimento, né, no nosso entendimento, que seria classificado como puro de coração. Que conduta ou que característica você pode ver em uma pessoa para afirmar que ela é pura de coração, que ela tem pureza de coração? Alguém poderia falar aqui para nós, comentar o que você pensa sobre uma pessoa assim? Que tipo de pessoa, para você, é uma pessoa pura de coração? Pode liberar o seu áudio e falar. Quem seria puro de coração? Fábio, eu entendo que esta pessoa pura de coração é uma pessoa que consegue ver coisas boas nas outras pessoas. Então eu entendo que esta é uma pessoa pura de coração. Ela consegue enxergar o bem no próximo. Ela consegue ver as coisas boas que está no próximo. Então essa é uma pessoa pura de coração para mim. Ok, obrigado, Mauro. Alguém que consegue enxergar o melhor nas outras pessoas, então está com o coração puro, né, limpo, muito bem. Quem mais? Pensa assim ou tem uma outra ideia sobre uma pessoa que você acha ou acredita, classificaria como uma pessoa que tem pureza de coração? Ô Fábio, eu estava pensando aqui, em pureza de coração, pensando na sua pergunta, eu lembrei de algumas atitudes de Cristo. E nós já estudamos tanto sobre determinadas atitudes. Por exemplo, quando ele encontra aquela mulher pecadora, a mulher adúltera. Então, acho que uma pessoa pura de coração, ela tem esse tipo de atitude, como o Mauro falou. Ela está sempre dando uma oportunidade, né? Se eu tenho meu coração puro, eu vou olhar para as pessoas e sempre vou dar uma oportunidade para que ela conheça Jesus. Eu não vou estar olhando os defeitos daquela pessoa, os pecados que aquela pessoa comete, mas eu
Eu vou estar sempre dando oportunidade, né, para ela. Sim. Muito bem. Alguém mais? Ô, Fábio, eu penso Oi. que uma pessoa pura de coração é um exemplo que Jesus Cristo deu das crianças. Nós temos Sim. dois sobrinhos, né, quase na mesma idade, um acho que tem 2 anos de diferença um do outro. E a gente vê como eles agem. Eles Uhum. são primos e às vezes eles brigam. A gente vê que eles brigam lá, mas na briga de criança, como parente mesmo, como criança. As dificuldades que eles têm. Uhum. E eles conversam, às vezes, falando que não vão conversar um mais com o outro. Vão falar, não vou conversar mais com você. Mas não passa o quê? Meia hora, tá lá os dois, né, Uhum. se apresentando para poderem conversar um com o outro. Então, eu Sim. acho que o puro de coração é justamente esse, que consegue entender a dificuldade realmente que tem outra pessoa. Eles brigam, discutem, mas eles voltam a conversar o mais rápido possível, entendendo que ele também erra, como o outro errou. Ele aceita o perdão com facilidade, né, sem o que nós, muito como adultos, fazemos, né, de perdoar, mas ficar com o pé atrás. Né? Então, acho que Sim. puro de coração é aquele que perdoa verdadeiramente e aceita Uhum. o perdão e esquece, ou procura esquecer a dívida com o outro. Muito bem. Não fica nada, né, no coração. Não fica mágoa, né? Uhum. Muito bem. Esses exemplos já é suficiente para a gente pensar um pouco sobre essa declaração. E eu vou ler aqui duas passagens. Você fica à vontade se você quiser abrir ou não, mas eu vou pedir que você fique mais em Mateus. Eu vou estender mais o estudo dentro do livro de Mateus e vou citar algumas outras passagens para ajudar a gente a entender aqui esse conceito, né? Então, em Jeremias 17:9, lá diz, o profeta diz que o nosso coração é mais enganoso do que qualquer coisa, né? E que só Deus, aí continuando lá a passagem, ele é capaz de sondar nossas mentes e corações. Em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão separados da presença de Deus. Então, nós temos aqui um problema, né? Um dilema, porque o nosso coração, às vezes até a gente recebe conselho e dá esse tipo de conselho, né? Faz o que o teu coração está dizendo, né? Está mandando. E isso é perigoso, né? Quando a gente está num contexto assim de que as pessoas estão tomando as decisões da nossa vida, até que é apropriado, né? A gente seguir aquilo que está no nosso coração. Mas é preciso ter cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso, né? É o que a Bíblia fala, né? Foi o que o profeta citou em um momento em que o povo andava pensando que estava fazendo a vontade de Deus, mas na verdade não estava, né? E a gente sabe todas as consequências que o povo de Deus enfrentou, sendo oprimido por vários impérios, né? Sendo retirados da sua terra natal e voltando e encontrando tudo destruído, suas casas, o templo, até que tudo fosse reformado. E esse momento em que Jesus está falando isso também é um momento em que o povo estava ainda sofrendo opressão. Mas, enfim, voltando aqui, o nosso coração, individualmente, cada um de nós, tomamos decisões na nossa vida, procurando ouvir o que o nosso coração diz, e volta e meia nós estamos tomando decisões erradas, né? Fazendo coisas erradas, pensando que a gente estava fazendo o que era certo. E com isso nós erramos, cometemos pecados. Até Paulo faz essa declaração universal que ninguém está isento, todos vão pecar, e todos pecaram, e por causa do pecado estão separados da presença de Deus. E nós sabemos que esse é o efeito do pecado na nossa vida, né? Nos separar de Deus. Resumidamente, sem Deus, nós estamos em apuros, nós, né, estamos num beco sem saída. O nosso coração vai errar, vai estar corrompido, vai se sujar. E aí a gente faz essa pergunta: quem pode dizer que é puro de coração, né? Então, mesmo que a gente se esforce, né, como Mauro diz, a gente enxergar o melhor na vida dos outros, sempre vai ter um momento
em que o nosso coração vai se corromper e a gente não vai conseguir praticar isso, e a gente peca, né? Sempre vai acontecer a gente, com toda boa vontade, todo esforço, querer evangelizar, querer trazer pessoas para Cristo, e vamos conseguir fazer isso, mas uma hora ou outra a gente vai acabar fazendo algum tipo de julgamento, e excluindo alguma pessoa, até que a gente reconheça e lembre, opa, eu errei, vou voltar atrás. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o nosso coração sempre está puxando nosso tapete, né? Fazendo a gente cair, porque ele é corrompido, ele é enganoso, nós estamos sujeitos a isso, né? Então, a gente precisa entender, para receber essa bem-aventurança, entender dois conceitos aqui que Jesus fala, o coração e a pureza de coração, né? Coração, quando você faz uma busca na Bíblia, se você tiver uma concordância, ou se você tiver o aplicativo da Bíblia e que tiver ali aquela ferramenta de busca, você coloca ali a palavra coração. E a maioria dos versículos que vão ser listados ali vai se referir ao homem interior. Ou seja, coração na Bíblia se refere a não só sentimentos, mas a nossos pensamentos, nossas decisões, nossas vontades, nossos desejos e as próprias emoções que vêm e nós alimentamos com sentimentos. Então, resumidamente, o coração na Bíblia é o homem interior, é o que faz de nós ser o que somos, né? É o nosso eu interior. E a pureza, ou o termo puro, é algo que os judeus conheciam bem, né? Porque quando Deus entregou as leis, né, os mandamentos através de Moisés, tinha algumas cerimônias, né, alguns rituais que eles tinham que fazer visando a purificação antes de adorar a Deus. Mas essas regras, elas focavam o exterior, elas incentivavam as pessoas a fazer alguma coisa exteriormente falando. Vamos exemplificar aqui. Se uma pessoa tivesse uma doença de pele, por exemplo, o que normalmente lá era citado como lepra, mas era várias doenças, poderiam ser, ela era impedida de adorar a Deus, né? Então, hoje é difícil a gente entender isso, mas era algo exterior. Então, se ele não tivesse limpo ou purificado, ele não podia adorar a Deus. Lá no Novo Testamento, a gente vê a história daquela mulher que tinha uma hemorragia por 14 anos. Aquela mulher, ela é considerada pela lei impura. Então, se ela não resolvesse aquele problema, ela não podia adorar a Deus também. Então, essa era a situação lá no Velho Testamento, com a lei. Mas por que isso? Porque tinha duas finalidades. Uma era sanitária, né? Imagina o povo de Deus caminhando no deserto, sem nenhum recurso de medicina, de remédio, de médicos, e eles tinham que praticar algumas regras, até de isolamento social, que nós estamos fazendo aqui, mas naquela situação era por causa de outros tipos de doença e outros tipos de problema. Eles eram incentivados a não comer determinados tipos de alimentos para que não proliferasse bactérias, fungos e doenças entre eles. Eles estavam lá no deserto. Então, essas regras cerimoniais tinham esse objetivo. O outro, que é mais importante, era que, na consciência deles, eles tinham que saber que Deus é puro, Deus é santo. E para adorá-lo, para estar na presença dele, é preciso ser puro também, né? Então, na Bíblia a gente vê várias declarações, né? Sejam santos como Deus é santo, né? Então, para chegar à presença de Deus, eles já estavam alimentando na consciência que eles precisavam desenvolver a pureza. Mas isso, até então, era algo exterior. Não era interior, era algo exterior. Se a gente estudar a Bíblia como um todo, vai entender que o Velho Testamento serviu como um guia para até a chegada de Jesus, ou seja, eles eram imaturos, né? O povo de Deus estava aprendendo até chegar Jesus, então tudo que a lei e os profetas falam é apontando para Cristo, para que uma vez que Cristo viesse, eles pudessem revelar
a natureza do seu reino, que é espiritual. Então, o conceito material e exterior já estava sendo desenvolvido lá no primeiro povo, no Velho Testamento, para que quando Jesus viesse e com a sua graça, né, com a nova aliança, ela pudesse manifestar na nossa vida, a gente já pudesse entender esses conceitos, mas agora sendo espirituais, né, aprofundando para o que importa, que é a nossa alma, para o conceito espiritual. Então, quando Jesus fala sobre pureza de coração, ele já está afirmando isso para as pessoas que já entendiam esse conceito, mas exteriormente falando. E agora ele está falando diretamente, não indiretamente, mas diretamente. Olha, bem-aventurado os puros de coração. Não é só a pureza da pele ou tá limpo exteriormente falando, mas é dentro do coração que precisa ser desenvolvida a pureza, é dentro do homem, né, do interior do homem, para que possamos desfrutar da bem-aventurança, mas também das promessas eternas de Deus, né, como está na presença dele eternamente. Então, o que Jesus está falando aqui, e nós vamos desdobrar aqui dentro do Evangelho de Mateus, é que tudo começa dentro de nós, do nosso coração. Não adianta resolver ou colocar práticas exteriores se a gente não mudar o nosso coração. Então, para ficar mais claro, vamos ver uma situação aqui entre Jesus, os seus discípulos e alguns religiosos da época, né, que nós conhecemos como fariseus, e vamos ver como Jesus lidou com aquela situação, falando dessa ensinamento, né, de ser puro de coração. Vamos lá para Mateus capítulo 15. A partir do verso 1, diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: Qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então, vamos parar aqui por um momento para explicar o que estava acontecendo. Então, os fariseus estavam vendo os discípulos de Jesus se alimentando sem lavar as mãos. E para isso, para eles, né, na tradição deles, era um pecado. Eles estavam impuros. Então, haviam as regras lá da lei, mas eles estenderam para várias outras, né? Criaram um fardo muito pesado para o povo praticar. Então, só para você ter ideia, no guardar o sábado, havia algumas exigências ali do que poderia ser feito, de que não poderia ser feito, e o que os fariseus fizeram ao longo de centenas de anos? Eles foram incluindo regras e tradições humanas. Alguns comentaristas chegam a dizer que haviam mais de 900 regras só em torno da lei do sábado. Então, imagina, chegava o sábado, a pessoa não podia nem olhar para a esquerda nem para a direita, com medo de pecar. Mas isso era tradição dos homens, regra dos homens, não de Deus. E essa foi uma delas que eles criaram. O fato de ter que lavar a mão, e não era simplesmente lavar a mão, tinha uma regra lá que tinha que deixar a água escorrer até a ponta do cotovelo. Se a água chegasse aqui no meio e parasse, não era válido. Só para você ter ideia da complexidade de regras que foram criadas ali em torno da lei de Deus. E aí Jesus disse: por que vocês criticam, né, por não comer aqui sem lavar as mãos, se o coração de vocês está corrompido também, né? Ele cita o honrar pai e mãe. E qual foi a situação que Jesus mostra que eles estavam com o coração corrompido? Ou seja, você tinha que dar o dízimo, e o que eles diziam? Olha, eu estou isento da obrigação de ajudar o meu pai e minha mãe,
porque eu já estou dando o dízimo. Então, se um pai ou a mãe deles batesse a porta com fome, pedindo ajuda material, eles diziam, ó, não posso fazer nada, porque eu já estou dando o dízimo. E Jesus diz que essa atitude é uma verdadeira hipocrisia, né? Porque está deixando de cumprir um mandamento para mostrar outro, mas esse outro mandamento é só para mostrar para as pessoas, né? O dar o dízimo. Então, não pode fazer uma coisa deixando de fazer outra. Então, de toda forma, Jesus revelou que o coração deles, a intenção no coração deles era impura. O que eles estavam fazendo era só algo exterior. De coração, não era válido. O coração deles estava impuro, porque eles estavam com a motivação errada. E por isso que ele fala no verso 7, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem puro. Então, Jesus deixa bem claro aqui que é o interior, é o que está no nosso coração que torna-nos impuro, né? Que faz com que nós tenhamos atitudes desagradáveis a Deus, ou agradáveis, se nosso coração estiver puro ou reto. Então, tudo começa dentro do coração. Não adianta fazer práticas boas, religiosas, se o nosso coração estiver sujo ou corrompido, né? E é interessante essa lista que Jesus dá do que vem do coração, porque geralmente quando a gente fala de pureza de coração ou coração impuro, a gente associa normalmente as práticas sexuais, né? Práticas ilícitas, sexuais. Mas é tudo aquilo que não agrada a Deus. Vem do coração, nasce lá do coração, né? Ele fala os homicídios, os maus pensamentos, os adultérios, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, fofoca, né? Por exemplo, é algo que vem de um coração impuro, né? Que está sujo. E não é só coisas relacionadas à área sexual. Então, se a gente voltar agora para o Sermão do Monte, vai lá para Mateus 5, para as bem-aventuranças, né? Mas se a gente for ler todo o Sermão do Monte, o estudo não é sobre o Sermão do Monte, mas se a gente for estudar o Sermão do Monte, vai ver essa ideia em todo o ensinamento de Jesus. Jesus dizendo, olha, vocês ouviram o que foi dito, a lei dizia isso, eu, porém, vos digo. Ou seja, em outras palavras, Jesus está querendo nos mostrar para aqueles que estavam ouvindo ele e para nós hoje, que se não mudar o coração, não adianta a prática externa. Por quê? Ela não se sustenta. Se a gente não mudar o nosso coração e quiser mudar primeiro o de fora para dentro, né, o exterior, essa prática ela não vai se sustentar por muito tempo. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Mateus 5, ele vai falar sobre homicídio, né? Verso 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, não adianta só você dizer
eu não matei, mas se alimentar um ódio dentro do coração, esse ódio ser do tamanho de que você quer eliminar aquela pessoa da sua vida ou da face da terra, é a mesma coisa de um assassinato. É o seu coração que está dizendo isso, né? Jesus está ensinando. Então, não basta apenas o ato exterior. Se está no coração a intenção, a vontade, você já corrompeu o seu coração, né? O coração já está sujo, já é o pecado. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz, como diz, mas é pelo coração, é de dentro de nós. Porque se aquilo for alimentado, aí sim pode chegar ao pecado propriamente dito exteriormente, o ato exterior, melhor falando, né, que seria o homicídio. Mas ao alimentar esse sentimento dentro de nós já corrompemos nosso coração, nós já pecamos, né? Ele fala também sobre o adultério aqui no versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, eles pensavam, não, eu nunca cometi adultério, nunca deitei com outra mulher em uma cama. Mas Jesus disse, se você já desejou a mulher do teu próximo, ou qualquer mulher que não seja a sua, isso já é pecado, já é adultério, você já corrompeu, já sujou o seu coração, já está ali dentro do coração, né? Então, não precisa o ato exterior ser praticado, já foi cometido dentro do coração, o coração está sujo. Sobre oração, ele fala lá no capítulo 6, ainda é o Sermão do Monte, né? Capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Ora, se oração é a nossa comunhão com Deus, nossa conexão com Deus, então para que eu fazer isso com o intuito de exibir ou de mostrar que eu sou um bom orador, que eu sou uma pessoa espiritual, com o intuito de receber reconhecimento, né? Isso que Jesus está dizendo. Se nós queremos reconhecimento das pessoas, pode fazer qualquer outra coisa, não algo que é exteriormente espiritual, mas a intenção do coração ela é outra, né? Ela é material, ela é egoísta, né? Ela está visando um interesse próprio. Então, os fariseus, eles adoravam isso, dar esmola e tocar trombetas, fazer orações longas e em voz alta nas esquinas para as pessoas verem e dar reconhecimento para eles. E Jesus disse, eles já receberam isso, vão receber reconhecimento, mas da parte de Deus não vão receber nada, porque essa oração não chega até Deus, não é nenhuma oração, na verdade. Então, está fazendo algo exterior, as pessoas estão vendo, oração, dá esmola, mas o coração está corrompido, está sujo, não é verdadeiro, não é bem intencional. Então, tem que mudar o coração para que isso se reflita exteriormente falando. Até sobre questões do dia a dia, né? Jesus fala, lá no versículo 25, sobre ansiedade, né? Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E aí vai falar, né, que Deus alimenta as aves e veste as aves e que nós somos mais importantes do que eles, então para que se preocupar? E vai falar até no verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Ansiedade, preocupação, é sinal de que nosso coração está corrompido também, irmãos? Infelizmente, as ansiedades, preocupações do dia a dia, que nós deixamos entrar no nosso coração, no nosso pensamento e alimentar essas coisas, corrompe o nosso ser interior. Por quê? Porque a gente não consegue olhar para Deus, não consegue confiar em Deus. E Jesus está ensinando. Coloque o reino em primeiro lugar e ele vai atender às suas necessidades.
pense nas preocupações do dia, não do dia seguinte, né? Basta o mal de cada dia. Não há necessidade de a gente alimentar os nossos pensamentos e o nosso coração com o que vai acontecer e o que talvez nem vá acontecer, que a gente coloca na nossa cabeça no dia de amanhã, porque Deus já está cuidando, Deus está cuidando da nossa vida, e isso pode corromper o nosso coração, né? Tem tantas coisas que Jesus falou aqui nesse sermão, né, que, claro, eu estou passando por cima, mas só para a gente entender bem que tudo começa no coração. Sabe um exemplo até próprio do momento que muitas pessoas fazem, coisa do dia a dia, fazendo promessas no ano que está, né, surgindo, e muitas pessoas dizem, né, agora eu vou fazer dieta. Sabe que a maioria das pessoas não consegue cumprir um plano de dieta por questões do coração, questões emocionais. Sabia disso? Uma coisa simples dessa. Por quê? Porque a compulsão alimentar, na maioria das vezes, né? Eu sei que tem algumas questões genéticas aí, algumas exceções, mas na maioria das vezes é por problemas emocionais. A gente vai comer, né? Até essa realidade de ficar isolado, de pandemia, que nos traz alguns sentimentos ruins, como a frustração, como um sentimento de querer fazer as coisas que nós fazíamos, de ter a nossa liberdade, e a gente não tem mais, ou a tem de uma maneira bastante restrita. Então, a gente tenta compensar isso com outras coisas, né? E, com isso, a gente vai corrompendo o nosso coração. Mas, por exemplo, se a gente conseguir identificar sozinho questões emocionais mal resolvidas no nosso coração, a gente consegue cumprir uma dieta. Mas se a gente não consegue resolver o que está aqui dentro, é só a prática exterior. A gente começa lá, mas chega daqui a 1, 2 semanas, a gente não tem força para continuar. Por quê? Porque a gente não resolveu o problema que está aqui dentro. A gente pode fazer isso, buscando a Deus, mas se algo é mais complexo ainda, eu estou citando um exemplo, né, de compulsão alimentar, mas pode ser outros. Aí a gente procura uma ajuda profissional, né, um terapeuta, não há problema nisso. Mas o que eu quero citar aqui como exemplo é que até isso que Jesus falou, trazendo uma realidade espiritual, um ensinamento espiritual para as nossas almas, ela também pode ser estendida para o dia a dia, por questões do dia a dia, que a gente se esforça e não consegue fazer metas, porque tem questões emocionais nossas, questões do nosso coração que não foram resolvidas. Então, resumidamente, o nosso interior vai refletir a nossa vida exterior, né? O que nós decidimos, nossa conduta, nosso comportamento é reflexo do nosso coração. Fazer algo contrário do que está no nosso coração, ele não se sustenta, não por muito tempo. E é por isso que Jesus falava tão veemente aos fariseus que aquilo era uma hipocrisia. Quer ver? Vá lá para o capítulo 23 de Mateus, isso foi alvo várias vezes de Jesus pegar os fariseus e tentar mostrar essa realidade para eles, né? Que eles se pegavam muito para essa questão exterior, enquanto o coração deles estava corrompido. Lá no capítulo 23 de Mateus, o capítulo todo é Jesus dando chibatada deles, acordando eles, falando de várias práticas que eles faziam, que eles precisavam mudar. Já no verso 23, capítulo 23, verso 25, perdão, Jesus diz, ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Perceberam agora o que Jesus quer dizer? Não só para eles, mas para nós.
precisa primeiro limpar aqui dentro o coração, que envolve não só sentimentos, mas mente, o que alimentamos nos nossos pensamentos. Limpa o interior para depois limpar o exterior. Tudo começa de dentro. Não adianta limpar por fora. Uma dona de casa aí que limpa aí um copo, sabe? Se limpar por fora e não limpar por dentro, vai continuar sujo. Assim é a nossa vida também, Jesus falou. Não adianta mostrar para a sociedade, para as pessoas, obras religiosas sem mudar dentro, porque Deus conhece os nossos corações. E isso é fundamental a gente entender para receber essa promessa já nessa vida, já desfrutar dessa bem-aventurança aqui e na vida eterna poder olhar, né, desfrutar eternamente da presença de Deus. Então, nós voltamos àquela pergunta do começo, né? Então, quem pode se dizer que é puro de coração, né? Se nós pensarmos direito, formos fazer um esforço de limpar o nosso coração, ele sempre, né, vai estar sendo influenciado pelo exterior, pelas nossas próprias ganâncias e cobiças, e vai se sujar. Então, é uma estrada que só leva a um caminho. E esse caminho vai levar para Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra solução. Se não for por Jesus, vamos continuar sujos de coração. Mas quando chegamos a Cristo, a obra salvadora dele, que nós já conhecemos, porque cremos no Evangelho, nos batizamos, fomos limpos, fomos perdoados, recebemos o Espírito Santo e estamos vivendo a vida cristã, nos esforçando para praticar a vida cristã. Então, pela graça, né, pela graça de Deus, nós somos limpos de coração. Poderia citar várias passagens do Novo Testamento falando isso, mas não há tempo. Mas os irmãos sabem bem disso. É só pela obra de Jesus que nós somos purificados de coração. Essa é a parte de Deus. É por isso que a lei e os profetas apontam para Cristo. O povo aprendeu, ganhando maturidade, até chegar a Jesus, e Jesus mostra, né, a natureza do seu reino, e mostra que é pela fé, não pelas obras, que nós recebemos, né, a dádiva da salvação, né, a dádiva de desfrutar um relacionamento com Deus e de ter o nosso coração purificado. Essa é a parte de Deus, mas existe a nossa parte também. Existe uma influência externa no mundo, existe a nossa própria concupiscência, né? Vários autores do Novo Testamento falam para a gente cuidar disso, né? Quando eles ensinam a igreja sobre as práticas, doutrinas da época, as filosofias, para terem cuidado para que isso não corrompa o coração, fala sobre o anticristo, fala sobre práticas judaicas que foram deixadas, né, de lado, e falam da nossa própria concupiscência, né? Tiago fala do perigo de ter amizade com o mundo, fala da concupiscência dos olhos, né, da carne, que é algo que está em nós, até Cristo voltar, a gente vai ter que estar lutando com isso. E também a Bíblia fala sobre um inimigo que está aí colocando coisas no nosso caminho para nos seduzir, para fazer com que a gente tropece. Enfim, existem diversas situações na nossa jornada cristã que está tentando sujar, corromper o nosso coração. Mas lembre, ele foi limpo por Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Jesus. Mas a nossa parte agora é continuar fazendo essa faxina, manter essa faxina. Existem várias formas. Conhecendo a Deus, conhecendo a palavra. Como é que eu vou saber aquilo que suja o meu coração se eu não sei, né? Se eu não tiver o conhecimento daquilo, das influências, ou daquilo que pode corromper o meu coração. Então, eu preciso conhecer. E como eu vou conhecer isso? Estudando a palavra, andando com Jesus, confessando os pecados, né? Me derramando quando reconheço, cometi um pecado. Então, Deus vai lá e limpa novamente, né? Nos perdoa e nos restaura. E assim a gente pode receber a bênção dessa promessa. Assim a gente pode praticar com a consciência limpa, né? Aquilo que o Mauro falou. A gente pode ter a capacidade de olhar o melhor nas outras pessoas, porque Deus está fazendo isso. Mas uma vez que a gente se afasta de Deus, o nosso coração se corrompe novamente.
E aí vem julgamentos, vem maus pensamentos, enfim, influência externa vem, domina, e o nosso coração suja novamente e se corrompe. Então, queria só abrir em Tiago, capítulo 1, a gente está encerrando, nós chegamos no finalzinho aqui da aula. Só para encerrar essa ideia, existem várias passagens, mas veja o que Tiago diz para uma necessidade local das igrejas para a qual ele escreveu, né? No capítulo 1, verso 27, a religião que o nosso Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, ajudar órfãos e viúvas era uma necessidade da época local. Pode ser hoje, mas existem várias necessidades dentro do corpo de Cristo que nós vamos desenvolver ao longo da nossa vida cristã. Não só essa. Aqui, Tiago está falando num contexto, mas todas as práticas cristãs estão incluídas aqui. Esse é o nosso dever, ser como Cristo, né? Amar as pessoas. Mas algo interessante é dito na segunda parte do verso, né? Que é não se deixar corromper pelo mundo. Então, o exercício da nossa fé cristã, que vai nos ajudar a desenvolver essa maturidade espiritual, mas também cuidar com as influências externas, para que elas não corrompam o nosso coração. Lembre, Jeremias falou, nosso coração é enganoso. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Em Hebreus, ele fala, né, no capítulo 12, no verso 14, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Pureza e santidade são irmãos gêmeos, né? Poderíamos dizer isso. Então, lembre, a gente precisa ser puro e santo porque adoramos um Deus puro, né? E santo. Mas isso vem da ação de Deus, de Jesus Cristo na nossa vida, mas ela precisa ser mantida. Então, o que o autor aqui está falando, se esforce para viver em bem, mas desenvolvendo a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. A mesma ideia que Jesus disse, só que Jesus fala da forma positiva, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, a gente precisa desenvolver a santidade em nossas vidas para que essa promessa de Jesus seja confirmada. Então, eu só, para acrescentar aqui, que o nosso tempo já estourou, eu já queria deixar duas dicas nessa época de pandemia, né? Essa época se intensificou muito os ambientes virtuais. Então, para que a gente consiga manter nossos corações puros e entender como isso é importante nesse momento que estamos vivendo, vamos cuidar dos ambientes virtuais, irmão. Eu não me refiro só as mídias sociais, né, como Facebook, Instagram, essas coisas, mas também em páginas que nós visitamos, né? Vamos cuidar os jovens, nós que somos pais, e os jovens, se tiver algum aqui assistindo, essa coisa de ficar, né, horas e horas de madrugada aí, navegando na internet, isso é muito tentador, né? A internet, ela pode ser um universo para coisas boas ou para coisas ruins, depende do nosso coração, mas nós sabemos, muitas coisas tentadoras vão vir através dela, né? Muito apelo sexual, muito conotação de violência. As pessoas hoje, qualquer assunto que coloca na internet é um assunto polarizado, ou seja, existe sempre um lado defendendo uma coisa e outro, e aí, às vezes, a gente entra nessa guerra. E tudo isso suja o nosso coração, irmãos. Tudo isso nos corrompe, alimenta a nossa mente, né? Faz a gente ter um comportamento que não deveria ter, sabota nosso relacionamento com Deus. Então, não estou dizendo que você não deve, mas, claro, a gente necessita desse ambiente virtual, principalmente nessa época que estamos vivendo, mas a gente precisa cuidar, principalmente
nesse momento agora em que há uma demanda muito grande de informação, né? E muitas dessas informações são falsas, e tem pessoas que estão ficando neuróticas, né? Com muitas informações negativas, tem pessoas que estão tendo dificuldade de ter contato com outras pessoas. Recentemente eu vi aí uma notícia que uma pessoa foi espancada em um restaurante porque deu um espirro. Ou seja, você pode até espirrar por causa de uma rinite, mas agora é tudo coronavírus e essa coisa toda. Então, as pessoas estão indo aos extremos, né? E tudo isso por passar horas e horas sem filtro na internet, né? No ambiente virtual. Então, vamos usar esse recurso nesse momento, como estamos fazendo agora, para a edificação da nossa fé, para nossa comunhão, para nos alimentar e para as nossas necessidades do dia a dia, o trabalho e outras coisas, mas fazendo um filtro, né? Filtrando, para manter o nosso coração limpo. E tem tantas outras coisas que a gente precisa cuidar também, mas aí é a parte de cada um, né? Espero que hoje a gente possa ter pelo menos aprendido a importância de buscar a Deus e sentir mais ainda a necessidade de buscá-lo e de desenvolver, né, a pureza de coração para a gente receber essa promessa.